Olá, você já deve ter ouvido falar em reciclagem, remanufatura e até mesmo em reaproveitamento de matérias-primas e de resíduos, certo? Então você já deve gostar desse assunto que eu vou falar hoje, economia circular e circularidade. A economia circular é um termo relativamente novo que vem ganhando maior importância nos últimos anos. Por quê? Porque é um conceito alinhado à visão de que os recursos naturais são finitos, acabam, e de que todo o modelo econômico tradicional que temos hoje, conhecido internacionalmente como take, make, dispose ou economia linear, está atingindo seus limites físicos. Então, antes da gente entender melhor o que é economia circular, vamos lembrar o que vem a ser a tal economia linear. A economia linear é justamente essa maneira de fabricar produtos que temos desde a Revolução Industrial, ou seja, retiramos da natureza as matérias-primas necessárias para a produção, transformamos essas matérias-primas em produtos, usamos esses produtos e depois descartamos no meio ambiente. Em contrapartida a essa visão, a economia circular surge como um conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso desses recursos naturais. Como? Por meio de novos modelos de negócios, modelos que não temos ainda hoje, e da otimização nos processos de fabricação, usando menos matéria-prima virgem, ou seja, extraindo menos matéria-prima e priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Ou seja, nos dias de hoje, com vários recursos se tornando escassos, é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade e principalmente para o nosso planeta. Uma definição mais atual para esse conceito de economia circular está sendo desenvolvida no âmbito da Organização Internacional de Normalização, a ISO, aquela mesma da ISO 9001, da ISO 14001. Segundo a ISO, a economia circular é um sistema econômico que utiliza uma abordagem sistêmica para manter o fluxo circular dos recursos, fazendo isso por meio da adição, da retenção e da regeneração de seu valor, e aí contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Nessa mesma linha de pensamento, a ideia é não somente reduzir os impactos ambientais negativos da economia linear e da forma como a gente consome produtos e serviços, mas sim por meio de uma mudança sistêmica, construindo resiliência em longo prazo, gerando oportunidades econômicas e de negócios e proporcionando benefícios ambientais e sociais. Hoje, um dos grupos mais fortes que trabalham e divulgam esse conceito da economia circular é liderado por uma mulher, chamada Ellen MacArthur. Ela criou uma fundação no Reino Unido com seu nome, a Ellen MacArthur Foundation, e, dentre de várias iniciativas que eles trabalham, propôs o diagrama da borboleta que vocês devem estar vendo agora no vídeo. Nesse diagrama a gente percebe que o modelo faz uma distinção, uma diferença entre o que a gente chama de ciclo técnico, que são os círculos em azul, e ciclos biológicos, que são os círculos verdes que vocês estão vendo. O consumo vai se dar apenas nos ciclos biológicos, ou seja, alimentos e outros materiais de base biológica, como algodão, madeira, etc., são projetados para retornar ao sistema, através de processos que a gente já conhece, como compostagem, digestão anaeróbica. Esses ciclos regeneram os sistemas vivos, tais como o solo, que por sua vez proporcionam recursos renováveis para a economia. Vejam que eu estou falando em economia várias vezes. Esse é o diferencial da economia circular, né? As empresas vão ter lucratividade, vão continuar ganhando com as suas produções, mas de uma forma muito mais sustentável. Já os ciclos técnicos, né, que são os azuis, recuperam e restauram produtos. Não só produtos, mas também componentes e materiais através de estratégias como reuso, reparo, remanufatura ou, em última instância, a reciclagem. Por que apesar de tão conhecida por todo mundo, a reciclagem é vista como última instância na economia circular?
Porque a ideia central da economia circular é a gente trabalhar a produção de bens tentando ao máximo eliminar a fase do resíduo. Ou seja, é a gente projetar produtos, processos, visando, por exemplo, facilidade na desmontagem de peças, para que essas possam ser substituídas facilmente pelo próprio usuário. Você já pensou que beleza? Você quebra a tela do seu celular e você mesmo pode trocá-la. Não precisa enviar para outra empresa fazer isso. Ou então, você pode também estender o uso de produtos. Você já pensou quanto tempo uma furadeira fica guardada num armário de uma casa, sem uso algum? Por que a gente não pode compartilhar esse tipo de produto? A economia circular lida exatamente com tudo isso. Redefinir, repensar a forma como a gente lida com as coisas, os produtos que usamos ou que consumimos no nosso dia a dia. Mas é claro que nada disso vai ser fácil e acontecerá de forma instantânea. Há diversos desafios, barreiras na economia circular. Um deles, por exemplo, é que talvez em algumas situações seja necessária mais energia, mais consumo de energia para, por exemplo, remanufaturar alguns produtos. Ou, quando a gente compartilha produto, como carro ou mesmo a furadeira, esse compartilhamento inibe a necessidade de se fabricar mais produtos, o que é bom, à medida que a furadeira pode ser usada por várias pessoas. Mas, por outro lado, estando em uso mais contínuo, mais horas por dia, por semana, por mês, vai consumir mais energia. Para a gente poder vencer esses e vários outros desafios, precisamos do apoio da tecnologia, por meio, por exemplo, do Big Data, que é um conjunto de dados maior e mais complexo, mas que pode ser processados com muito maior velocidade, ou o que a gente conhece por IoT, ou Internet das Coisas, que conecta e aproxima objetos do nosso cotidiano, como por exemplo eletrodomésticos, geladeiras, por exemplo, e vários outros objetos à internet, fazendo isso por meio de dispositivos incorporados. Com isso, a gente consegue uma melhor comunicação entre pessoas, processos e outras coisas, facilitando a circularidade de produtos e também de serviços. Enfim, o caminho é longo, os desafios não serão fáceis, mas os benefícios em pensarmos a economia numa visão mais regenerativa, mais natural, mais circular, reutilizando o que foi extraído da natureza, pode trazer benefícios imensuráveis para a sociedade. Para isso, a gente precisa repensar a forma como a gente lida com o consumo e pensar em novos modelos de negócios mais sustentáveis e mais circulares. Eu me chamo Lucila Campos, sou engenheira de produção e sou também professora do Departamento de Engenharia de Produção da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquiso e trabalho na temática da economia circular. Espero que vocês se encantem e investiguem mais esse tema e que tenhamos cada vez mais mulheres na ciência.